noite. Tribuna Independente está no ar, diretamente dos estúdios da Rede Vida em São Paulo para todo o Brasil. Muito boa noite a você e obrigado pela sua audiência. No programa de hoje nós vamos falar de coisas importantes no nosso dia a dia, mas que em geral a gente não faz ideia da importância dessas coisas. Por exemplo, olhar nos olhos enquanto a gente fala com alguém, saber ouvir, saber fazer silêncio em alguns momentos, dizer muito obrigado. A gente vai saber como melhorar o relacionamento usando etiqueta sem frescura. E quem vai nos ajudar é a escritora e jornalista, especialista em comportamento e moda, Cláudia Matarazzo. Mas antes, vamos falar de desmotivação no trabalho com o diretor executivo da For Hunter, consultoria e consultor de carreira, Carlos Felicíssimo. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Bom. Sempre bom receber você, Carlos, e sempre bom a gente poder falar de assuntos como motivação, o que é que motiva as pessoas no trabalho, carreira, aquilo que a gente tem conversado um pouco ao longo dessas últimas semanas. Seja muito bem-vindo, 2014, repleto de coisas boas. A todos nós, né? Feliz 2014. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Quando a gente fala de desmotivar, como é que a gente pode desmotivar uma equipe? Quando você fez essa proposta de tema, eu disse, mas por que já não vamos direto como motivar uma equipe? Alguém me disse assim, não, ele quer partir falando sobre gente que é especialista em desmotivar. Tem gente que tem graduação, Dalcides, em desmotivação. Pós-graduação. Graduação e pós-graduação. Mas é bacana quando a gente comenta o desmotivar e as pessoas, nós colocamos nas redes sociais que nós estaremos aqui hoje, foi muito bacana a repercussão, foi extremamente interessante. E nos perguntaram qual seria o tema. E nós falamos desmotivar. E muitos perguntaram, mas não seria mais fácil explicar como motivar? É. E parece curioso, mas o contrário é mais fácil. Vocês vão sair para comer? Vamos. O que você está com vontade de comer? Cara, estou morrendo de vontade. O que eu como, hein? Doce ou salgado? Não, doce eu não quero. Pronto. Então a gente já sabe que a gente vai ter que descobrir no a salgado o que você não, quer. Parece que as coisas já ficam mais claras onde é que a gente quer chegar. As pessoas às vezes têm um pouco dessa percepção. Então o que acontece? Carlos, qual que é aquela pergunta mágica? Como é que eu posso me tornar um exímio líder? E eu costumo brincar, vamos partir do pressuposto do que você não pode cometer? Tá. Então, às vezes é muito mais prático você achar a resposta do não do que você perseguir a do sim. Concretamente, como é que nós vamos desmotivar uma equipe? Eu vou dar um exemplo. Essa semana aconteceram 2 casos muito curiosos. Eu passei no supermercado rapidamente para tirar dinheiro, que eu ia para casa da minha mãe. E a hora que eu estava entrando, uma moça que vende revistas me veio, só um minutinho, eu falei, não posso. Aí corri. Aí quando eu estava voltando, ela me pegou de novo. Falou assim, será que você não tem 2 minutinhos? Eu falei, aí sabe quando você fica naquela meio sem jeito, você tão mal educado? Eu falei assim, então eu estou muito atrasado que eu tenho que ir para casa da minha mãe. Aí ela falou assim, eu sei, o senhor é sempre muito ocupado. Eu parei, respirei fundo, me virei para ela e falei assim, como você está, tudo bem? Qual o seu nome? Nos apresentamos e ela me explicou o que ela queria. Aí ela falou assim, você quer comprar uma revista? Eu falei, infelizmente eu não quero. Mas aquilo me pegou de uma forma tão forte, Dalcides, porque muitas vezes... Você sempre muito ocupado. E é um pouco também aquilo que a gente vai conversar ao longo do programa de hoje, que as nossas pressas, né, no dia a dia. Nós queremos que o outro nos receba, mas nós não recebemos as pessoas. Se nós não mudarmos esse comportamento, nós logo, ou em breve, não estaremos ou não seremos convidados. Então nós temos que ser um pouquinho mais cautelosos. Eu estava vindo para cá, hoje um profissional me ligou e falou assim, Carlos, eu recebi uma oferta e eu pedi demissão da minha empresa para o meu gestor. E ele fez terrorismo comigo. Então ele já começou a desmotivar. Se talvez ele a motivasse, ela poderia repensar. Ou quem sabe, se amanhã ela estiver numa outra empresa e eles se reencontrarem, ela fala assim, opa, com esse eu quero trabalhar. Então o desmotivar é um assunto interessante, porque se você começar já aprendendo o que não fazer, facilmente você vai conseguir achar ou entender o que fazer. Então, acho que é um pouquinho nessa linha. Tem pesquisas nessa linha, por exemplo, tem estudos sobre o que desmotiva, o que motiva? Tem. E por incrível que pareça, as pessoas acham que o que mais desmotiva as pessoas, muitas vezes o meu salário ele é baixo ou não. E pelo contrário, quando você isola um pouquinho quais são as percepções das pessoas, você muitas vezes vai perceber que o que mais desmotiva uma pessoa no ambiente de trabalho, às vezes é clima, falta de reconhecimento, transparência para que a pessoa possa colocar o que ela acha, o que ela imagina.
Então, assim, a grande maioria dos estudos... Falta de autonomia, por exemplo? Falta de autonomia. As pessoas têm a percepção que muitas vezes é remuneração. Ah, eu sei que meu amigo saiu porque ele ganhava mal. Não, pelo contrário. Muitas vezes, uma série de pessoas ficam porque o ambiente é tão propício e tão positivo que a remuneração, ela questiona. A remuneração ela pode ser interessante a curto prazo, mas a longo prazo, muitas pessoas que ficam por remuneração acabam voltando para o processo da desmotivação, porque ele não foi trabalhado, e acabam deixando. Quando a gente pensa um pouco sobre assim, motivar, né? Ao mesmo tempo, algumas críticas elas podem desmotivar. Alguma coisa que você fala e de repente você passa a ser odiado porque disse determinadas coisas. Como é que a gente lida? A gente fala dos erros, a gente faz a correção. Como não desmotivar uma equipe, por exemplo, mas ao mesmo tempo dizendo aquilo que precisa ser dito? Eu acho que o primeiro ponto para você criticar, Dalcides, é trazer os seus exemplos. É muito fácil você criticar, sendo que você nunca colocou a mão naquilo ou usando o exemplo de um outro. Então, acho que a primeira postura de uma pessoa que, entre aspas, não necessariamente vai criticar, mas vai corrigir, é primeiro, trazer experiências próprias. Então, assim, gente, o que vocês fizeram errado, eu já fiz algumas vezes. Então, assim, eu aprendi isso, isso e isso. Primeiro ponto. E o segundo ponto que eu sempre falo, Dalcides, é, independente se a crítica ela é dura ou não, seja profissional. Porque se você fizer uma crítica profissionalmente falando, as pessoas talvez se sintam, às vezes, incomodadas, mas não questionarão a sua liderança, a sua postura. É muito fácil, às vezes, as pessoas, na hora de criticarem, se exacerbarem, mudarem o tom de voz, e muitas vezes aquilo que é o foco central da crítica se esquece e fala assim, nossa, mas o Dalcides foi grosseiro comigo, hein? A coisa toma um outro rumo, quando, na verdade, você queria transmitir o que é o erro e o acerto, o como mudar, o como se ajustar. E então, é fácil a gente se perder nessa hora, né? A gente foi para as ruas para tentar entender um pouco o que as pessoas pensam sobre motivação, o que as pessoas pensam sobre trabalho, se elas estão felizes ou não, se elas gostam do trabalho que realizam ou se não gostam. Vamos acompanhar, vamos lá. Trabalho, segundo o dicionário, exercício físico ou intelectual para fazer ou conseguir alguma coisa. Esforço, labutação, luta. Eu gosto do meu trabalho, eu trabalho em uma empresa, trabalho na área financeira e eu consigo aprender bastante. Com certeza, e também a oportunidade de desenvolvimento tanto profissional como pessoal. É a amizade entre os colegas, parceria, a gente está lá sempre com companheirismo, né? Então o que a gente mais gosta é isso. Trabalho de motorista particular, eu adoro o trabalho. Não tenho o que reclamar. Tenho 4 anos que trabalho lá, vou fazer 4 anos, mas gosto de tudo. De fazer conta. Eu gosto de financeiro. Ao contrário de muita gente que odeia contas, eu adoro. Sou funcionária pública e amo o que eu faço. Eu escolhi uma profissão que nesse país não é valorizada, né? Que é o trabalho de professora. Então, como o país nem respeita e nem valoriza, eu não me sinto realizada. Eu trabalho em hotel, então é muito estressante. É claro que nas mais diferentes profissões a gente vai encontrar de tudo. Gente que está motivado, gente que não está motivado. Mas é interessante o seguinte, algumas pesquisas realizadas em várias partes do mundo têm mostrado que nem sempre aquelas pessoas que estão no topo da empresa, que chegaram lá, se sentem felizes, realizadas, de bem com a vida, motivadas. Agora, indo para o outro lado, se a gente já falou um pouco sobre a desmotivação, como é que a gente trabalha a questão de motivação, a começar assim, a motivação pessoal para enfrentar os obstáculos do dia a dia, por exemplo? Eu acho que o contraponto da motivação, e aí trazendo alguns exemplos bem brincalhões, Dalcides, você quer deixar alguém triste, quando ela falar com você, não olhe para ela, né? Olhe para o seu celular. Não dê feedbacks positivos, não estimule, fale alto, seja indelicado. A gente tem um rol de situações que desmotivam. O contraponto para que você motive uma pessoa, acho que é primeiro evitar esses comportamentos. Você já vai estar aí 50% do caminho andado. Quando você está falando de um gestor ou de um líder, acho que o primeiro ponto que ele tem que ter para que ele possa motivar as pessoas no dia a dia e se automotivar é trabalhar e treinar uma coisa chamada escuta. Porque cada um
tem um estilo de comportamento e tem uma história. Se você não entender como essa pessoa age, você não vai conseguir entender e como lidar com ela. Primeiro ponto. Segundo ponto que eu falo, as pessoas ficam assustadas, além dessa lista, fale para a sua equipe errar. Permita que a sua equipe erre. Porque tem uma série de pessoas que têm medo de errar e pelo erro, muitas vezes são criticadas e aí muitas vezes são desmotivadas. E isso vale para tudo na vida, né? Para tudo, Dalcídio. Nós vamos mais errar do que acertar. E o erro ele é muito importante para que você tenha experiência e sinta a experiência. Então, a liderança tem que saber explicar para a equipe e dizer, não imaginar que ela pode errar, mas, Dalcides, se dê o direito de errar. Porque a hora que você errar, você vai conseguir se desenvolver. Se você fala isso muitas vezes, você tira um peso das costas das pessoas, que elas começam até a trabalhar um pouco mais soltas e mais suaves. Isso por si só já é um grande motivador para que as pessoas possam seguir o seu caminho profissional. E talvez esse seja também o segredo da gente extrair aquilo que de melhor existe na pessoa. Com certeza. A gente tem perguntas de telespectadores, estamos ao vivo pelo tribuna@redevida.com.br. Já tem gente perguntando, vamos lá. É isso mesmo, Dalcides, você participa, o e-mail é esse, tribuna@redevida.com.br. Eu repito, você pode participar a partir de agora enviando sua pergunta, sua sugestão, seu comentário. A Juliana Castro, ela é de Belo Horizonte, está perguntando, Carlos, acredito ser fundamental que o ambiente de trabalho seja agradável para o profissional. Por que ainda existem empresas que deixam, entretanto, seus funcionários reclusos em escritórios fechados, muitas vezes sem ventilação no calor, às vezes sem café? É um método antiquado, não? Uou, nesse calor não deve estar sendo fácil ficar recluso escondido. Hoje já melhorou um pouquinho, em várias partes Hoje do Brasil já deu uma aliviada. É difícil a gente falar se a empresa está tendo uma postura antiquada ou não, né? Quando você olha a tendência do mercado, Dalcides, e a telespectadora que nos fez essa pergunta, a tendência a cada dia é que você permita um espaço entre os profissionais para que eles possam juntos criarem o melhor ambiente de trabalho, né? Se essa pessoa está numa situação hoje e ela entende que de repente ela está reclusa, que ela não tem uma janela, que ela não tem ar-condicionado, que ela não pode sair e tomar um ar, eu acho que é um grande momento para que ela procure a liderança da empresa e entenda o porquê disso. De repente é uma questão de que o nosso prédio não tem janela, o nosso prédio é antigo, ele não tem ar-condicionado. Talvez não seja uma postura ativa da empresa. Mas se tem muito também essa prudência, né? Acho que é uma cultura do passado, quem sabe, aquele receio de se posicionar, receio de dizer, receio de fazer uma crítica a uma instância que é a instância competente para resolver aquilo. Eu acho que se tem ainda muito a atitude de medo. Esse é um grande ponto hoje, Dalcides, do mundo corporativo, que é a comunicação. Comunicação dentro de uma empresa é fundamental, porque, de novo, a comunicação dentro de uma empresa é a comunicação entre pessoas. Então isso tem que fluir, mas tem que fluir de baixo para cima e de cima para baixo. Se isso acontecer, sem que haja retaliações, vou dar um caso, uma vez um cliente me falou assim, Carlos, as pessoas não traziam os problemas, não traziam que, por exemplo, estavam reclusas. Aí nós criamos um baú de sugestões e reclamações. E eles colocaram, em 3 semanas não teve um comentário. E eu falei, mas o que está acontecendo? Então as pessoas realmente aqui não querem participar. Nós abrimos essa oportunidade. Aí ou às vezes também tem outro lado, né? O método às vezes utilizado não é o mais feliz. Era o ponto. Eles colocaram o baú em cima de uma câmera de segurança. Então você gravava quem chegava para botar o comentário ou não. E quando eles perceberam isso, eles tiraram o baú da câmera de segurança. Encheu de sugestões. Porque as pessoas tinham receio e acharam que a empresa colocou, porque você colocava aquele que colocou primeiro. O outro lado dessa questão aí também reflete esse clima de uma certa insegurança dentro da empresa. De novo, para que você tenha um ambiente saudável, ele não significa, como a telespectadora perguntou, se eu tenho a janela, não tenho, eu tenho café, não tenho. Sim. É uma questão de como nós construímos isso. Então, de novo, tem algum problema você vir de bermuda ou não, de camiseta social ou não, de terno ou não? Esse não é o ponto. O ponto é assim, Dalcides, está calor, nós não temos ar. O que você acha de a gente fazer isso? Olha, a gente estava pensando assim, mas nós atendemos clientes. O que vocês acham de nós vimos de bermuda, mas nós trazemos um paletó? Ah, que legal. Essa conversa é a conversa que transforma o ambiente. Exato. De novo, nós temos que entender que existe uma coisa chamada liderança e hierarquia. Isso não significa que questionar você falta ou não com respeito. São coisas bem diferentes. Eu quero agradecer Carlos Felicíssimo, diretor executivo da 4Hunter Consultoria,
como desmotivar profissionais, como motivar profissionais e o que fazer de concreto. Nos vemos nos próximos dias. Obrigado. Olha, a maioria das pessoas começa em um novo emprego e muitas vezes assim se sente um pouco desmotivado. A gente quis trabalhar essa questão da motivação aqui no nosso programa no dia de hoje, mas você bem sabe que motivação serve para tudo na vida. A gente vai continuar falando sobre isso daqui a pouquinho com Cláudia Matarazzo, o dia a dia, o que a gente faz, questões práticas do dia a dia, como é que a gente resolve. E essa história de motivação vai entrar novamente. Mas as manifestações pelas ruas do nosso país. Esse é um tema que tem, assim, tocado a vida de todos nós. Em junho de 2013, nós sentimos aquela esperança, mas hoje não há praticamente nenhuma dúvida de que os meses seguintes não trouxeram a consolidação das nossas esperanças. Violência, depredação, pancadaria. Quem são os protagonistas desse novo modo de protestar? O que está por trás dessas manifestações? É o que nós vamos analisar com o jornalista Brancato Neto. Vamos lá. Alegria de receber Brancato Neto, seja muito bem-vindo nesse quadro em que a gente sempre faz a análise do fato e a gente comenta alguma coisa que tem acontecido, que tem tocado a vida, o dia a dia de tantas pessoas. A gente sabe que a gente está vivendo um momento delicado, sério. Quando tivemos a morte, por exemplo, de um jornalista da Band, alguns jornalistas da Band já estiveram aqui, já comentaram com a gente o fato. A gente sabe que esses protestos não têm agradado nem ao povo brasileiro e a gente imagina também a dor dessas famílias que têm perdido gente nessas manifestações. Como é que você faz uma análise dos fatos? O que é que está acontecendo? Há uma tomada de postura, de posição, a partir de um fato triste como esse, lamentável? Pois é, eu não sei explicar exatamente, mas eu acho que nós nos demos conta, há um ano e pouco atrás, da força da internet, da força de mobilização que nós não tínhamos. E eu acho que isso acabou assustando de uma certa forma. As pessoas perceberam que são capazes de arregimentar um número grande de pessoas e não sabem muito bem o que fazer com isso, sabe? Eu acho que é um pouco aquela coisa de quem não sabe muito bem que você ganhar um carro e não sabe dirigir. Eu acredito que seja um pouquinho isso, assim, as pessoas não sabem muito bem e nesse momento sempre tem algumas pessoas para se aproveitar da situação. Quando a gente fala, por exemplo, de movimentos com violência, me parece que não é muito o estilo brasileiro de ser. E a gente olhou com uma certa preocupação que os movimentos estavam cada vez mais violentos. A depredação, o tacar fogo em ônibus pelas ruas. E ali então já se começou a pensar, meses atrás, talvez se tenha assim algo que não está bem explicado, mas quem sabe alguém esteja patrocinando atitudes como essa. O que a gente percebeu quando o advogado do Caio disse, olha, realmente existe isso. Você acredita que existe esse patrocínio da violência nas manifestações? Eu acredito que sim. Eu acho que tem algum interesse escuso aí, mas que encontrou um terreno muito fértil, muito fácil, né, de arregimentar, muito fácil, que não sabe. Uma juventude que quer contestar, mas não sabe muito bem ainda o que quer, né? Eu acho que essas manifestações que ocorreram o ano passado, muita gente concordou, mas cada um por um motivo diferente. Não está faltando um projeto no nosso país? Não está faltando a gente olhar para metas comuns? Não está faltando a gente olhar com mais seriedade aquilo que realmente está nos incomodando no dia a dia? E a gente tem visto, por exemplo, está nos faltando o básico, o básico. Então, talvez, aquilo que a gente tem visto nas ruas da violência, ela também reflete interesses escusos, também reflete o mal-estar social, o medo das pessoas em relação à violência, enfim. Aquilo que nós estamos vendo como violência, que atingiu diretamente um jornalista da Band, mas ao mesmo tempo a violência está em todos os lugares. A gente tem percebido essa sensação de insegurança das pessoas ou medo nas ruas. O que a gente faz numa situação como essa? Pois é, eu acho que a gente, por conta de tantos anos de ditadura, todo mundo começou a falar que manifestar é legítimo, que é legítima manifestar. Eu não acho que se manifestar seja legítimo. É legítimo quando a manifestação tem um motivo legítimo. Manifestar-se por si só, eu não acho que não tem sentido.
né? Você tem que ter um objetivo, quando a uma gente causa. Quando a gente vê, por exemplo, se manifestar com o rosto coberto. É lógico que a gente aqui está falando dos excessos. Todos nós aqui na Rede Vida apoiamos sim a luta por direitos e direitos que nós cidadãos, nós temos e temos que lutar por esses direitos. Mas o que a gente não gosta de ver é a gente se escondendo atrás de máscaras. Eu acho que isso precisa ser enfrentado de uma forma séria. Eu acho sim. Eu acho que a violência não justifica e tem que ter uma causa, né? Tem que ter um projeto, né? Uma manifestação para ser legítima, ela tem que ter um motivo legítimo. Brancato, eu quero te agradecer a participação com a gente, você que já tem um programa aqui pela Rede Vida e o programa vai ao ar todos os domingos. Que horas que é? Domingos às 22 horas. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. No próximo domingo com a atriz Laura Cardoso. Ótimo. Amigo, obrigado. Prazer sempre em revê-lo também. Ó, os assuntos são sérios, hein? Os assuntos, eles tocam a vida de todos nós. Nós queríamos fazer uma marca no programa de hoje, dizendo assim, olha, estamos atentos sim a tudo isso que tem acontecido pelas ruas. Assim como a gente tem também uma atenção sempre muito especial às segundas-feiras, no que se refere ao esporte no nosso país. Nessa semana, nesse final de semana, nós tivemos aí futebol pelo Brasil, clássicos em São Paulo, no Rio, em Minas, inauguração de estádio no Rio, o Grande do Sula. Além disso, um dos principais temas da semana, o preconceito no esporte, que é outra questão que precisa ser enfrentada e enfrentada com seriedade. Eu converso agora com o nosso comentarista de esportes, William Lopes, jornalista do Band Esportes. Vamos lá. William Lopes, seja muito bem-vindo. Bom falar com você. Muito boa noite. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui mais uma vez, Dalcides. Quando a gente fala, né, de polêmica no clássico, eu estava acompanhando o jogo do Flamengo e Vasco nesse final de semana e de repente aconteceu aquele lance, eu ouvi assim no prédio onde eu moro, a gritaria, todo mundo se expressando, olhei pelas ruas, o pessoal ali nos bares inconformados com o que aconteceu, um gol anulado. Mas, ao mesmo tempo, tem um detalhe interessantíssimo, hein? No Campeonato Carioca tem ali alguém especificamente para controlar isso. Tanto assim que você vê ali o auxiliar do árbitro posicionado para que nada disso aconteça. Pois é, quando a gente fala desse clássico, o clássico é chamado de clássico dos milhões, né? Porque realmente mexe com todo o Rio de Janeiro também. Claro, não menosprezando as outras torcidas que são de peso também no futebol carioca, né? Mas Flamengo e Vasco é um clássico muito importante do futebol brasileiro, assim como o Fla-Flu, né? O tradicional clássico também do futebol brasileiro, tem o Botafogo também, enfim. Agora, no caso desse jogo, mais uma vez nós tivemos um clássico bem disputado e um lance que foi completamente a polêmica, né? Um lance da falta cobrada pelo Douglas, ex-jogador do Corinthians, que foi para o Vasco agora, a bola entrou. O assistente, para quem não viu, o assistente estava na mesma linha. Mais perto do que aquilo, impossível. Impossível, agachado, bem Só posicionado, né? Ele estava bem posicionado e conseguiu não ver a bola entrar, né? Foi impressionante, realmente. Será essa falha que não pode acontecer. Podia estar muito bem posicionado como ele estava, de repente pensando em outra coisa, porque a única coisa que ele tinha que fazer é ver a bola naquele momento. E ele conseguiu não ver que a bola entrou. Né? Então foi realmente mal para o time do Vasco que desperdiçou essa oportunidade de ganhar. Aí levanta uma polêmica. Será que não está na hora da gente rever um pouco alguns conceitos e utilizar mais tecnologia dentro de campo? Algumas pessoas são contrárias. O que você pensa sobre isso? É uma discussão longa, né, sobre isso. Eu acho que eu sou a favor de tudo que puder ajudar, né, e você manter a honestidade, vamos dizer assim. Não que os juízes, árbitros, assistentes, auxiliares sejam desonestos. Não é isso. Errar é humano. Agora, se tiver uma ajuda de alguma forma, para não prejudicar quem conseguiu alguma coisa, seria interessante. Mas até a FIFA é contra. Por exemplo, para quem não sabe, em Copa do Mundo, você tem um telão, né, nas arenas. E você pode até assistir jogo pelo telão. Você vê replay, tudo normal. Só que lance polêmico não passa no telão. Eles cortam. Bom, entendeu? E aí era a chance do juiz tirar dúvida. Eu gostaria que você fizesse uma pesquisa para a gente, para tentar entender essa lógica. É uma questão longa, é uma questão que
que é difícil você explicar e é exatamente isso que eu estou falando. Então passa no telão, você tem a chance de olhar lá no campo, tem a chance de olhar no estádio, você tem a chance de olhar no campo e no telão. Aí vem um lance polêmico, você quer ver no telão se foi ou não foi, poderia ajudar o árbitro. Não, aí eles cortam, não pode mostrar nada para resolver essa situação. Então é uma questão longa, muita gente a favor, muita gente contra. Me parece que o que não Mas teve... tem que começar pela FIFA, né? E me parece que o que não teve nada de polêmico foi Corinthians e Palmeiras. Tanto assim que hoje eu estava vendo as manchetes nos grandes jornais de circulação no nosso país. Me parece assim, um olhar positivo sobre a atuação do Corinthians. Foi, eu acho que sim, na minha opinião. Não tem vitória, mas ao mesmo tempo tem uma postura diferente dentro de campo. Foi, realmente. O Corinthians jogou bem, o Corinthians mostrou poder de fogo, vamos dizer assim, contra um adversário tradicional, um grande clássico do futebol brasileiro. E o Palmeiras teve chance também de ganhar, obviamente, mas no segundo tempo, principalmente, que o Corinthians teve oportunidades claras. O Fernando Praz fez ótimas defesas, o Guerreiro teve chance de fazer gol, o Romarinho teve chance de fazer gol, o Guilherme chutou bola na trave. Então o Corinthians poderia ter, sem dúvida nenhuma, ganho a partida. Acho até que o Corinthians mereceu ganhar pelo que fez dentro do campo. Fez o gol com o Romarinho, que dá muita sorte contra o Palmeiras, costuma fazer gol contra o Palmeiras, mas não vem bem, vem sendo também criticado pela torcida. E o Palmeiras acabou conseguindo o gol de empate com o Allan Kardec, que realmente vem atravessando uma boa fase, está cotado até para chegar na seleção brasileira, né? Nessa reta final aí, pensando em Copa do Mundo. Se vai para a Copa é outra questão, mas ele tem chance ainda de estar nesse amistoso agora que o Brasil vai fazer contra a África do Sul, né? Está atravessando uma ótima fase. O Palmeiras vem muito bem, é o único invicto desse Campeonato Paulista. O Santos me decepcionou porque perdeu de 4 do time de Penápolis, que se estruturou para chegar nesse ponto, está fazendo um brilhante trabalho, só que os meninos do Santos, que são considerados aí a sensação desse campeonato, realmente não posso acreditar em outra possibilidade a não ser o salto alto, né? Estamos indo muito bem no campeonato, vamos lá para Penápolis e vamos ganhar mais uma. Bom. Tomou de 4, né? Então que sirva de alerta aí para esse time. Com relação ao São Paulo, empatou com a Portuguesa, foi outro jogo que a gente destaca também do Campeonato Paulista, assim como nós tivemos outros clássicos em outros lugares também, né? No Rio de Janeiro, que nós já falamos, teve o Atlético Mineiro com o Cruzeiro, enfim, foi um final de semana repleto de emoções aí para os torcedores. Repleto de emoções e, ao mesmo tempo, me encheu assim, de esperança, toda a solidariedade, todo o apoio ao Tinga do Cruzeiro, porque que sofreu discriminação, para quem não acompanhou, racial no Peru, e que de repente a gente percebe que, independentemente de ser do Cruzeiro ou não ser do Cruzeiro, todos os times ali solidários na questão racial, de defesa, né? De alguém que, num determinado momento, tem o direito de se posicionar. E essa solidariedade, essa compreensão do ser humano de uma forma diferente. William, eu acho que nós estamos sim, dando passos nessa linha dos direitos humanos, da compreensão maior do ser humano. Eu olho com muita esperança e aquilo que eu vi nesse final de semana me encheu de esperança. Sem dúvida, eu também fiquei esperançoso com relação a isso. Já passou da época, né, da gente passar por situações como essa do Tinga, que foi mais uma vítima de racismo, lamentavelmente, né? E ainda num país que também tem a divisão de povos iguais, essa divisão igual à do Brasil, que também acontece lá. Enfim, nós já estamos vivendo um momento que ainda a gente tem que falar de racismo, de preconceito, né? Já passou da época, né? E lamentavelmente ainda a gente tem que lidar com situações como essa que o Tinga passou. E foi muito legal porque no jogo do Corinthians aliás, em várias partidas que nós acompanhamos no Brasil inteiro, no jogo do Corinthians e Palmeiras teve o que era chamado de 1 minuto de silêncio, que geralmente acontece com relação ao falecimento de alguém. Dessa vez foi para esse episódio do Tinga, foi contra o preconceito. Lá em Minas, nesse clássico sensacional de Atlético e Cruzeiro, Atlético campeão da Libertadores, o Cruzeiro campeão brasileiro, os times fazendo uma campanha brilhante aí desde o ano passado, e as torcidas se unindo contra o racismo. Isso foi muito legal, é um ponto positivo para todos nós. E o Tinga não foi
a primeira vítima, vários jogadores passaram por essa situação, até o Roberto Carlos passou por isso, lateral esquerdo também. Enfim, vários jogadores, e essa vez foi o Tinga, lamentavelmente. Vamos ver se a gente consegue viver tempos melhores com relação a isso, porque já passou do limite, né? Copa do Mundo, que a gente não pode deixar de falar, e ao mesmo tempo a preocupação. A Arena Cuiabá, por exemplo, está tudo sendo justificado como, um incêndio em outubro de 2013. E aí, fica pronto ou não fica? Fica, eu não estou preocupado com Cuiabá, não. Eu estou preocupado com Curitiba. Não, antes disso, vamos falar de coisa boa, né? Manaus, por exemplo, diz que 97% das obras concluídas, diz que o clima é de vitória. A preocupação lá em Cuiabá, um telespectador nos escreveu esses dias, dizendo assim, a gente só não sabe bem o que a gente vai fazer com esse estádio depois da Copa. Mas assim, aqui as coisas caminham bem. Ao mesmo tempo, Curitiba com os problemas todos que a gente já tem comentado aqui. Pois a FIFA continua, através das pessoas ligadas à entidade máxima do futebol, essas pessoas continuam visitando as arenas. As arenas estão maravilhosas, precisam ser padrão FIFA, aos moldes da Europa. Todos os estádios estão saindo da melhor maneira possível, exceto Curitiba, que vamos falar já. E então todos os estádios vão ficar maravilhosos, os que ainda não estão prontos. Os da Copa das Confederações, que eu conheci, tive a oportunidade de conhecer, cobrindo a seleção brasileira, estádios lindos, maravilhosos, padrão FIFA. Tem que ser assim, senão não tem Copa do Mundo. O de Curitiba está totalmente atrasado, me preocupa muito. E amanhã a visita é lá. Então os membros da FIFA estarão em Curitiba para ver. Tem alguma definição amanhã? Chega-se a alguma conclusão? Eu acredito que sim, acredito que sim. Porque eles vão ter uma noção se vai dar tempo ou não, né? Até a FIFA e todos nós estamos torcendo para que dê tempo, para que o estádio fique pronto, trabalhando de manhã, tarde, à noite, de madrugada, enfim, turno atrás de turno, muita gente trabalhando para botar em ordem a situação, né? Mas está muito atrasado, muito atrasado. E eu imagino que assim, a análise seja extremamente rigorosa. Sem dúvida. Porque o que deve ter assim, de vendedores de ilusão, né? Vai dar certo, vai dar certo. Principalmente aqui no Brasil, me parece que o pessoal cheio de esperança. Mas acho que os critérios da FIFA são critérios muito rigorosos, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, passou do limite de você ter uma noção se vai dar tempo. A gente era para ter entregue esses estádios no final do ano passado. E aí, a história do brasileiro, vamos deixar para a última hora. Muita gente fez isso, uma história verídica com relação às licitações, né? Não quero entrar em detalhe nisso, mas é um fato que existe, infelizmente, né? Licitação em cima da hora, enfim, né? Aquela história que a gente já bem conhece, né? E você que é telespectador sabe exatamente como são as coisas. Agora, conversa para boi dormir, que não está usando o dinheiro público, tá usando dinheiro público, entendeu? Licitação que pode ajudar muita gente, enfim, mas tudo bem. A questão é a seguinte, Curitiba define mesmo amanhã, eles vão ter uma resposta positiva ou negativa. Imagine a vergonha que nós, brasileiros, vamos passar se Curitiba for vetada amanhã. Vai ser a primeira vez na história isso acontecendo. Olha, não temos condições, Curitiba está fora. Agora eu pergunto, quem já comprou ingresso? Ou por chegada, né, ordem de chegada, ou por sorteio? Quem já tem o seu ingresso garantido em Curitiba, com hotel pago, porque você tem que correr atrás de hotel, e com passagem comprada, já pensou o que vai acontecer? Onde é que vai ser o plano B? William, agora uma coisa que eu tenho acompanhado nesse final de semana e que também me deu muita alegria, eu gastei praticamente meu final de semana assistindo Jogos de Inverno. Que você gosta? Coisa, eu adoro aquele negócio. A hora que eu estava vendo assim, patinação no gelo, por exemplo. Só falta praticar agora. Não, estou indo à academia todas as manhãs, 7h15 da manhã eu estou lá. 7h15. O nosso programa aqui já tem levado a efeitos concretos, práticos na vida do apresentador. Muito bem, mas nessa Olimpíada de Inverno não tem a tua cara. Não, mas eu acompanho, por exemplo, a patinação no gelo, estava vendo assim, aquilo lá é um verdadeiro show, infelizmente não tem nenhum brasileiro ali, mas é um verdadeiro show, assim, a gente percebe que realmente de uma sensibilidade, de uma arte, eu olho e fico esperançoso. E ao mesmo tempo vamos ver os resultados de brasileiros lá. Nós não teremos resultados, vamos jogar aberto aqui com honestidade.
Nós não temos tradição com essas modalidades, até porque não existe a menor chance do atleta treinar no Brasil, porque não tem a neve. Aí o atleta precisa sair do país para trabalhar e treinar fora com relação a isso. Só que ele não vive disso, né? Por mais que ele receba algum auxílio, pouco, bem verdade, né? E perto das competições importantes, né? Então, ele não vai se manter treinando fora do país, então a situação fica muito difícil. Nós temos alguns atletas que participam, temos alguns atletas de destaque aqui para o Brasil, mas na realidade dos Jogos Olímpicos de Inverno, não existe a menor chance do Brasil ganhar alguma coisa, né? Pela falta da estrutura aqui, a começar por treinamento que não temos condição de treinar aqui. Parece que esse ponto é pacífico, tanto assim que nem se tem uma expectativa. Nenhuma expectativa, né? Nenhuma expectativa. Agora as imagens são ótimas, são lindas, as competições são maravilhosas, sem dúvida nenhuma. Pelo Band Esportes, inclusive quero agradecer, né, a Band Esportes, que nos traz aqui de presente às segundas-feiras o William Lopes, jornalista do Band Esportes e nosso comentarista aqui pela Rede Vida. Posso só falar uma frase? Deve, né? Eu acho que a grande conquista nossa dos Jogos Olímpicos de Inverno é a recuperação da Laís. Se a Laís se recuperar bem, a gente é medalha de ouro. Disse tudo. Amigo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, um grande abraço, boa semana a todos. Olha, o programa a gente fala de coisa boa, a gente fala de esporte, a gente fala de vida, a gente fala de relacionamentos, a gente fala de importância de ler coisas boas, reflexões que a gente vai fazendo ao longo da vida, mas para a gente refletir sobre coisa boa, a gente precisa saber exatamente o que é que a gente lê. E eu quero dizer para você, ao longo da minha vida, eu sempre dei muito valor à leitura. Leitura é fundamental. Mas hoje eu tenho em mãos um livro que eu comecei a ler. Eu disse, a leitura deste livro aqui abre horizontes mesmo, amplia o conhecimento. E quando são livros da editora Ave Maria, a gente fala com tranquilidade, com segurança. Quando se trata de livros publicados pela editora Ave Maria, a gente diz com segurança, essa editora nos aproxima de Deus. A editora Ave Maria, que pertence aos missionários claretianos, tem um papel fundamental, mas quando eu digo assim, é fundamental porque é fundamental mesmo na evangelização do nosso povo. As publicações são simples, esclarecedoras, profundas e proporcionam uma intimidade com Deus e com Nossa Senhora. E hoje eu tenho um livro maravilhoso em mãos da editora Ave Maria para indicar. É o livro Reflexões ao longo de uma Fé. Esse livro é do nosso querido Padre Zezinho. Padre Zezinho que sempre foi e é uma pessoa muito inspirada e uma pessoa muito assim, ungida pelo Espírito Santo. Nos traz livros, reflexões e canções maravilhosas. Eu aqui na Rede Vida, eu vivo divulgando aquilo que é do Padre Zezinho, porque o Padre Zezinho realmente tem uma influência em todo o processo de formação ao longo da minha vida toda. E 45 anos de trabalho, 50 anos de canção, e o Padre Zezinho prepara uma obra especial. O Padre Zezinho nos convida a dialogar sobre os mais diversos assuntos e a refletir sobre a nossa fé, as nossas ações no mundo e aquilo que pode nos tornar bons cristãos. Você pode adquirir o seu livro Reflexões ao longo de uma Fé, do Padre Zezinho, esse aqui que eu estou segurando em mãos, ligando no horário comercial para 0800 7730 456. 0800 7730 456. Ou você pode agora à noite mesmo entrar no site www.avemaria.com.br ou passar em qualquer livraria católica mais próxima da sua casa. Eu estou falando dos livros da editora Ave Maria, livros que têm um compromisso com a palavra de Deus. Essa é a missão da editora Ave Maria. Esse livro do Padre Zezinho é realmente especial, é por isso que eu gostaria muito que você lesse. Desaforo, o que fazer com o desaforo? O que fazer com a fé? Pregadores que explicam e às vezes falam demais. Esse livro é maravilhoso, editora Ave Maria. Olha, eu vou fazer o seguinte, vou fazer um rápido intervalo, mas eu já volto já.
falando sobre etiqueta, falando sobre o dia a dia, falando sobre a importância de olhar nos olhos de alguém quando a gente se relaciona, a importância de dizer algumas palavras como por favor, obrigado, isso e muito mais. Minha entrevistada dessa noite, Cláudia Matarazzo, ela já esteve aqui no programa, foram tantos os e-mails de pede para ela voltar, ela está aqui com a gente já já, rápido intervalo, já já a gente começa.